Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Robson Invest e hoje quero compartilhar com vocês alguns fundos imobiliários que estão negociando abaixo ou próximo do seu valor patrimonial. Mas antes de comentar sobre esse fundo, já peço a sua inscrição para acompanhar a minha jornada pessoal de investimentos, além dos vídeos que eu posto aqui no canal. Lembrando que nada é recomendação nem de compra e nem de venda. Comentando um pouco aqui sobre o primeiro fundo imobiliário, é o CPTS11, é um fundo que tem uma diversificação muito boa. Ele é um fundo de CRI, mas que tem também uma parcela bem relevante em fundos imobiliários. Atualmente, as suas cotas estão negociando a R$ 90,30. Tem uma liquidez diária muito boa. A liquidez é muito importante em qualquer fundo imobiliário, pessoal. É muito bom vocês atentar à liquidez desse fundo, que caso dê algum problema, você consegue sair desse fundo rapidamente, porque você tem sempre outra pessoa querendo comprar. Então a liquidez é um ponto de atenção, um ponto importante e também um ponto bem interessante em qualquer fundo imobiliário e tá aí até mesmo em ações, tá? O último rendimento pago dele foi de R$ 1,05 por cota, que deu um dividend yield no mês de 1,3. Então, mesmo com a queda da taxa de IPCA e PCA negativo, esse fundo imobiliário conseguiu aí manter um rendimento bem interessante, acima de 1% no último mês. Lembrando que esse 1% aí já é livre de imposto de renda. Esse 1% já cai na sua conta aí livre para você usar como quiser, seja para reinvestir ou seja para o seu uso pessoal. Esse dinheiro já cai livre na sua conta. Seu patrimônio é um patrimônio bem robusto, já de 2,9 bi. Seu valor patrimonial por cota de R$ 91,23 e temos aí 1% de desconto em comparação com o patrimônio líquido desse fundo. São todos os ativos que estão dentro desse fundo em comparação com seu valor negociado em bolsa de R$ 90,30. Comentando um pouco aqui sobre a diversificação desse fundo, ele tem uma diversificação muito boa, porque além de ele investir em CRIs, tem uma parcela bem relevante do seu portfólio investida também em fundos imobiliários, onde ele consegue girar a sua carteira e ter um ganho de capital desses fundos imobiliários e também dos proventos recebidos. Assim ele consegue manter uma constância muito boa no pagamento de proventos. Comentando um pouco aqui sobre os setores de atuação desses fundos imobiliários que ele investe, tem uma diversificação muito boa. Temos aqui imóveis industriais e logísticos, fundo de desenvolvimento misto, setores indefinidos, lajes corporativas e imóveis comerciais, entre outras parcelas também relevantes dentro do seu portfólio. Comentando um pouco aqui sobre o próximo fundo imobiliário, é o RECRI11. O RECRI11, fiz um vídeo recente dele aqui no canal. Se você não assistiu, convido você a dar uma analisada nesse vídeo, onde eu explico aí passo a passo o porquê que esse fundo imobiliário está caindo as suas cotações e também os pagamentos de proventos aí vêm cada vez mais baixos em comparação com os últimos rendimentos pagos desse fundo imobiliário. Comentando um pouco aqui sobre o seu dividend yield, é um dividend yield bem interessante. Nos últimos 12 meses conseguiu repassar toda a inflação do período aos seus cotistas em forma de proventos, entregou aí mais de 15%, 15,81% nos últimos 12 meses apenas em dividendos, e suas cotas tiveram uma desvalorização de 10,21%. Mas se pegarmos aqui nesse gráfico e analisarmos aqui, teve momentos que esse fundo imobiliário chegou a cair bem mais, ele chegou a custar aqui aproximadamente R$ 86, R$ 87, já deu uma leve recuperada no momento. O próximo fundo imobiliário que eu quero compartilhar com vocês é um fundo que eu gosto bastante e tem aí as mesmas características praticamente do RECRI11. Mas comentando um pouco aqui sobre o PVP do RECRI11, que é o seu valor patrimonial, atualmente é de 0,94, quer dizer que ele está aí com 6% de desconto em comparação às suas cotas e o seu valor negociado em bolsa, tá, pessoal? Então temos aí um desconto bem relevante nesse fundo imobiliário no RECRI11, porque historicamente esses fundos de papel específicos estavam pagando aí altos rendimentos, então por isso que estava sendo sempre negociado acima do seu valor patrimonial. E a média mensal nos últimos 2 anos desse fundo imobiliário, ele conseguiu entregar aqui R$ 1,19 por cota nos últimos 2 anos. Esse fundo imobiliário entregou para os seus cotistas. É um rendimento bem interessante. Número de cotistas, mais de 175 mil cotistas investem nesse fundo imobiliário. Comentando um pouco aqui sobre o próximo fundo imobiliário, é o VGIP11, também é um fundo de CRIs, e esse fundo específico teve grande queda nos seus rendimentos em comparação com meses anteriores, e o último rendimento pago foi de 45 centavos por cota, e isso assustou alguns investidores. Mas como eu comentei com vocês no caso do RECRI11,
também no VGIP. Eu fiz um aporte recentemente nesse fundo imobiliário e expliquei um pouquinho do porquê que esse fundo imobiliário está caindo, tanto nas suas cotações e os pagamentos de proventos também estão vindo um pouco mais baixos. Tem uma liquidez muito boa também, de 23 mil negociações por dia. Você consegue comprar e vender esse fundo imobiliário também aí a qualquer momento. E o dividend yield no último mês veio de 0,51. Veio um dividendo baixo, mas como eu expliquei para vocês, esses fundos de CRIs são atrelados ao IPCA e com a queda do IPCA acaba impactando diretamente os rendimentos desses fundos imobiliários. O patrimônio dele é um patrimônio também bem robusto, acima de R$ 1 bilhão, e o seu valor patrimonial por cota de R$ 91,53 e tem um PVP de 0,98. Estamos aí 2% de desconto em comparação aqui o VGIP11 ao seu valor do seu patrimônio líquido em comparação com o valor das suas cotas negociado em bolsa. Comentando um pouco aqui sobre o seu gráfico no histórico de pagamento de proventos, era um fundo que realmente vinha pagando aí dividendos altíssimos, dividendo interessante. Chegou a pagar aqui até R$ 1,75 por cota em maio. E comentando um pouco aqui sobre o porquê que ele estava pagando, nesses períodos aqui, IPCA estava vindo mais de 1%, teve mês de IPCA vir 1,40%, 1,60%, e como esse fundo imobiliário específico, ele repassa toda a inflação ao seu cotista, então ele acaba aí distribuindo mais proventos quando a inflação está alta. Então, como acontece aqui nesse período que a inflação caiu aqui, até mesmo negativo, seus proventos também aqui vêm abaixo, como comparado nesse gráfico aqui. E inflação alta, seus rendimentos vêm maiores, e inflação baixa, ele acaba também pagando dividendos menores. Próximo fundo imobiliário é o BCR11, é um fundo bem interessante, tem uma estratégia muito boa, diferentemente de outros fundos imobiliários, e o seu dividend yield aqui de 14,92% e suas cotas desvalorizaram 5,19% nos últimos 12 meses. Comentando um pouco aqui sobre o seu valor patrimonial, atualmente no momento está com PVP de 1, ou seja, está aí negociado ao seu valor justo, e a média mensal desse fundo imobiliário dos últimos 2 anos foi de R$ 1,22. E esse fundo imobiliário específico, ele tem uma estratégia muito boa. Ele consegue aí repassar a inflação aos seus cotistas, um cálculo diferente dos outros fundos. Ele aí pega a inflação acumulada nos últimos 12 meses e distribui para o seu cotista. Não é distribuído mensalmente, igualmente no caso de alguns fundos. Se o fundo tem deflação, isso já gera um impacto direto nos seus rendimentos. No caso do BCR11, essa inflação aqui acaba sendo sempre postergada, acaba sendo que aí é diluída esses meses de deflação, acaba nem sentindo tanto nos rendimentos dos seus cotistas. Comentando um pouco aqui sobre o seu valor patrimonial de R$ 103,50, o fundo tem uma leve valor em caixa aí de 4,27%, mas como o Selic está baixa, está alta no momento, esse valor em caixa aí acaba sendo bem rentável. Tem aí 47.877 cotistas. E comentando um pouco aqui, pessoal, sobre o seu histórico no pagamento de proventos, como você pode dar uma analisada aqui, esse fundo imobiliário específico, ele manteve aí praticamente a sua média no pagamento de proventos. O último rendimento pago foi aqui no dia 14 do 10 e veio aqui de R$ 1,10 por cota. Mas se pegarmos a média aqui desse fundo imobiliário, não fugiu muito do que ele vinha pagando aí há meses anteriores, que ele pagava aqui R$ 1,35, R$ 1,47, chegou a pagar até mesmo aqui R$ 1,20, R$ 1,25, R$ 1,15, então não fugiu muito da média que esse fundo imobiliário já vinha pagando em períodos anteriores. Como eu expliquei para vocês, ele tem um regime diferente de repassar a inflação aos seus cotistas. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.